o homem do sapo. O sapo apareceu na academia. O que é isso? Você é louco por negócio de bicho, né? O sapo Era a vaca no apareceu Corinthians. na academia e eu desconfio que o sapo pulou o muro. Cuidado, palmeirense. Muito bem, galera. Então hoje a gente vai falar muito aqui no Gazeta Esportiva de vários assuntos do mundo do futebol. A gente vai falar do seu time, claro. Mas, infelizmente, a gente teve uma briga feia entre torcidas de futebol. Lamentável se deparar novamente com essas cenas, né? Como as que aconteceram nesta madrugada. A gente vai conversar sobre esse tema aqui no Gazeta Esportiva. Vai trazer para você daqui a pouquinho as informações sobre esse assunto, se tem gente machucada, gente detida, como que tá a apuração da polícia. Claro que vamos falar também sobre os jogos de ontem. Teve a vitória do Palmeiras, a derrota do Corinthians. Puxa, tava indo tão bem o Corinthians, mas aí é só tirar o Renato Augusto que a coisa desanda. Já o São Paulo e o Santos se preparam para o duelo de domingo no Morumbi. O que esperar desse jogo? E amanhã tem os últimos jogos do Mundial de Clubes. Então a gente volta daqui a pouquinho. Antes, fique de olho nessas dicas. Bom, nós estamos de volta com a enquete do dia e eu quero saber de você que está aí do outro lado da telinha o seguinte: qual vai ser o resultado do clássico entre São Paulo e Santos? A gente não vai responder agora, nem eu, nem o Flávio, nem o Silvestre, porque é o tema do nosso palpitômetro, né? Então, vitória do São Paulo, empate ou vitória do Santos? Tá certo? Entre lá no site gazetesportiva.com e a gente quer saber o que tá dando aí no seu sentimento, no seu feeling, tá bom? Já, ó, o Silvestre tá ansioso para falar sobre esse tema, mas daqui a pouquinho. O dia foi quente em relação à seleção brasileira. Pipocaram nas redes sociais comentários sobre um suposto acordo entre a CBF e o técnico italiano Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid. O assunto chegou ao Marrocos, onde o técnico merengue foi questionado sobre esse tema, esse possível tema, né, esse possível acordo durante a coletiva de imprensa na véspera da decisão do Mundial de Clubes da FIFA contra o Al Hilal. Abre aspas para o Ancelotti. Olha que momento, né, para entrar esse assunto. Olha o que ele falou. Não fiquei sabendo. A situação é simples. Tenho contrato até 2024. Né? Bem no momento da final entre esse tema. E diante de todo esse bafafá, a Confederação Brasileira de Futebol usou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto também. Abre aspas para a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol informa que não procede a notícia divulgada nesta sexta-feira de que o técnico do Real Madrid, o italiano Ancelotti, é o novo treinador da seleção brasileira. Ponto final. Fecha aspas. Tudo bem. A principal preocupação do Ancelotti nesse momento é a decisão do Mundial, que, por acaso, amanhã o Real Madrid encara o Al Hilal às 16h, atrás de mais um título. O jogo ganhou ainda... E aí, Flávio? Bom, você vê como que é a imprensa, né? Fazendo jogo. Fazendo. Michele, eu tive a alegria de conhecer o Ancelotti em 89. Falei com ele 2 vezes, ele jogava no Milan. Eu adorava aquele time do Milan, do Arrigo Sacchi. Ele é um baita cara. Cara muito legal. Se ele viesse para o Brasil, seria uma relação maravilhosa com todo mundo, porque ele é um baita cara. Isso é do cara mesmo, né? Ele é legal, ele gosta de fazer amigos. Italiano, né? Ele é legal, ele é um baita cara bacana. Acho isso uma viagem. A cabeça dos técnicos europeus, de um modo geral, não é voltada para seleções. Tá. Para eles, o grande negócio é estar em grandes times. E ele está no Real Madrid. Então é muito difícil. Por exemplo, chega um técnico brasileiro, qualquer um, e fala para ele: você quer ir para a seleção brasileira ou para o Real Madrid? O cara balança. Mas acho que ele aceita a seleção brasileira. Porque ele é brasileiro. Agora, você pega qualquer técnico de qualquer lugar do mundo... de alto nível e fala para ele: você quer ir para a seleção brasileira ou para o Real Madrid? O cara vai correndo para o Real Madrid. E o Ancelotti já está lá e tem contrato até 2024. Então, acho uma baita viagem. Acho que a CBF está lançando o nome, está tentando. Mas, para mim, o técnico da seleção brasileira nos próximos dias será o Ramon Menezes, que está no Sub-20, para ver o que acontece. O Scaloni era o técnico do Sub-20 argentino. Foi ficando, deu certo e virou campeão do mundo. Então, na minha cabeça, é isso. O Ancelotti, claro, que todo mundo gostaria de ter o Ancelotti aqui, mas acho que é uma baita viagem e está muito tranquilo. E com relação ao jogo de amanhã, passeio. Passeio? Passeio. Tranquilo? Imagina, fácil. Para mim, o Benzema e o Militão, o Marrocos é pertinho da Espanha, não é 1 hora de voo. Foram lá para treinar com o time e tal. Mas você acha que eles não vão jogar? Pode até jogar, mas não
não acredito que eles tenham o menor temor com relação ao Hilal. Mas perderam aí, perdeu do Barcelona, perdeu... Ah, não, mas é outra coisa, né? Barcelona é outra coisa. O Al Hilal, acho que eles vão passar por cima, igual fizeram com o Al Ali, acho que vai ganhar bem tranquilo. E aí, você? Eu também acho que vai dar Real Madrid tranquilo. E quanto a técnico da seleção brasileira, pelo jeito vai ser um técnico tampão até a seleção, até a CBF decidir o figurão que vai trazer. Se vai ser um figurão de fora ou um figurão daqui. Mantenho a minha opinião. Se é para trazer um cara de fora, que seja top 1, top 2, top 3. É Ancelotti, é Guardiola, é Klopp. Tá, e se eles não quiserem? Abel Ferreira. O cara já conhece a nossa cultura, conhece a nossa imprensa, é europeu, é um treinador moderno, tá ganhando tudo, é programado para matar. Abel Ferreira na seleção. Flávio vai dizer que ele não tem tamanho para a seleção brasileira. Eu discordo. Ele já tem tamanho, sim. Porque, para mim, inclusive, ele é, além de melhor técnico do futebol brasileiro, é o melhor técnico das Américas, está entre os 10 melhores técnicos do futebol mundial. Tem temperamento para isso? Para lidar com a imprensa, lidar com a pressão? Não, ele tem o temperamento dele explosivo, mas a CBF mesma já se pronunciou que isso não é problema. O temperamento? O presidente da CBF falou, esse temperamento mostra vontade de ganhar. Eu entendo muito bem os chiliques do Abel, o jeito explosivo dele. Você é chiliquento também? Eu acho que que um nome que vai ser tentado é o guru do Abel, Quem é? O Mourinho. Ah, o Mourinho. Esse eu acho que eles podem tentar, não sei se ele toparia. Ele não está num grande momento já faz algum tempo, mesmo. Mas eu concordo também. É um nome de primeira grandeza. Então, eu acho que o Mourinho, eles podem fazer uma proposta e quem sabe, né, dependendo, aceitar. Tá na Roma, aí dá talvez para pensar se ele quiser morar desse lado do mundo. Talvez nem precise morar aqui também, né? É. Porque a maioria da seleção tá lá. Tem que olhar os jogadores lá também. Olha, o Flamengo amanhã tem a disputa do 3º lugar do Mundial. Depois da derrota para o Al Hilal na terça-feira, o time do técnico Vitor Pereira se despede desse campeonato amanhã contra o Al Ahly, 12h30, na cidade de Tanger. Aí, se perder do Al Ahly, a coisa fica feia, né? Léo Pereira e Felipe Luiz não vão para o jogo por questões médicas, enquanto Gerson cumpre suspensão pela expulsão no duelo passado. Dá para ganhar o Flamengo do Al Ahly? Esse jogo aí pro Flamengo é tipo dançar com a irmã, né, cara? Com todo respeito. Tipo assim, né? Não tem a menor... Quer dizer, tem graça dançar com a irmã, deve ter né? prêmio, eu não tenho irmã, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não preciso explicar nem desenhar. Vai ser muito duro, muito complicado. E o Vitor Pereira tá sinalizando de até tirar Arrascaeta, jogadores desse nível, querendo meio que radicalizar, sabe? Mas por que fazer isso? Menosprezando também o negócio? Ele acha que o Arrascaeta não está bem fisicamente, enfim, quer tentar um time com um jogador pelo lado do campo. Eu não sei se ele tem respaldo suficiente para isso, mas no momento ele está técnico do Flamengo. Agora o jogo é igual, eu acho que é pau a pau, pode ganhar, olha, é igual pau a pau, 50% a 50%. Não deveria ser, mas pela questão emocional, né, os brasileiros vão para esse Mundial de Clubes, eu disse nessa semana, os brasileiros vão para esse Mundial de Clube tremendo, é muita pressão, parece que é o jogo da vida. Terceiro lugar também? Tudo bem, que é o jogo da vida. O jogo da vida mesmo. É o jogo da vida, mas é muito complexo de virar lá, tem muito complexo de inferioridade. Era para ganhar dos caras lá na semifinal com 10, com 1 a menos. A arbitragem, na dúvida, foi contra o Flamengo, que não é comum na vida do Flamengo, mas o Flamengo tem muito mais time, Flávio. Eu acho que o Flamengo tem condições de ganhar. Bom, se o Flamengo não for melhor que o 4º colocado do Campeonato Árabe, tem que fechar. Concordo com tudo que foi dito, mas tem sido assim, né? Nas últimas 12 vezes que sul-americanos, o ganhador da Libertadores pegou o time da África, da Ásia... Perguntei pro Abel ontem isso, perguntei pro Abel ontem se é preocupante, na opinião dele, que está aqui no Brasil, os times brasileiros sequer chegarem na final, porque uma coisa é se perder para o gigante europeu na final. É natural. É uma competição desigual, vamos falar a verdade. Os caras têm verdadeiras seleções globais lá, né? E o Abel não quis entrar no mérito da questão, disse que é melhor cuidar do pedaço aqui, do calendário do futebol brasileiro, não quis se expor. Por quê? O Inter ficou numa semifinal, o Atlético ficou numa semifinal. O Palmeiras já tinha ficado. O Palmeiras também e agora o Flamengo. E vamos falar a verdade, estamos com o nosso futebol equiparado ao futebol árabe, ao futebol do norte da África e do Oriente Médio? Eu acho que nós temos mais bola que esses caras, hein? Né? Eu acho que o Flamengo pode ganhar, só vai depender do Vitor Pereira, porque ele com certeza vai fazer alguma saladaiada ali que não vai dar certo.
Ontem a bola rolou no estádio 1º de Maio e o São Bernardo acabou com a sequência de 5 jogos sem perder do Corinthians. O Zé Paz estava lá e conta pra gente como que foi a partida. Que tristeza. A visão dessa galera aí, ó, na cobertura do prédio que fica bem em frente ao estádio 1º de Maio, era pra lá de privilegiada. Dava pra ver só tudo o que tava rolando no jogo entre São Bernardo e Corinthians. O que não dava pra ver nem dali nem de lugar nenhum eram as presenças no campo do Renato Augusto, poupado, e dos machucados Yuri Alberto, Maicon e Cantígio. Quem participou e logo de titular da partida de ontem foi o Matheus Bidu, que entrou na vaga do Fábio Santos na lateral esquerda. E o que a galera lá do prédio e todo mundo que estava assistindo ao jogo pôde ver já no primeiro minutinho de bola rolando foi essa defesaça do Cássio no chute do Rodrigo Souza. Só que quando o Balbuena vacilou e fez pênalti no ex-corintiano Léo Jabá, aí não teve jeito pro Cássio não. O Vitinho Mesquita chamou a responsa, partiu pra cobrança e fez 1-0 pro Bernou. O segundo do time da casa quase veio com essa cabeçada do João Carlos, mas a trave apareceu para salvar o Corinthians. O time não teve bem no início do jogo, de uma forma geral, não tem individualização. A gente errou bastante no geral e permitiu ao adversário ir crescendo nesse primeiro momento. Bem aos pouquinhos o Timão foi conseguindo sair dessa pressão inicial do São Bernardo. O Roger Guedes e o Giuliano criaram as melhores chances do Corinthians no primeiro tempo. Mas aos 4 da segunda etapa, o João Carlos aproveitou a ótima jogada pela direita e completou o cruzamento do Alex Reinaldo para o fundo da rede. 2-0 para o Bernou. As entradas do Fábio Santos, do Fausto Vera e do Paulinho deram aquela esperança de um resultado melhor para a Fiel. O Paulinho, inclusive, chegou a carimbar o travessão do goleiro Alex Alves. Só que o jogo terminou mesmo com a terceira vitória seguida do São Bernardo, vice-líder geral do Paulistão com 14 pontos. A gente está buscando ter algumas opções de titulares, não é mais isso de ter os 11, a gente tem que ter um grupo com 16, 17 titulares para justamente essa necessidade que o elenco tem e que as competições têm. Então é isso que a gente tem feito em todos os setores, de ter essas opções. E isso é importante e os atletas estão numa etapa que a gente tem, é claro, as oscilações vão acontecer, um adversário com qualidade, o início de jogo vai te dificultar um jogo, mas eu vejo que no panorama da sequência que nós temos tido evolução como time. Com esse 2-0 aqui no ABC Paulista, o São Bernardo pôs fim a uma sequência de 5 jogos do Corinthians sem perder no campeonato estadual desse ano. Agora o técnico Fernando Lázaro começa a preparar a equipe para o próximo compromisso contra a Portuguesa em Brasília, domingo. Para esse jogo, o treinador, claro, espera poder contar com os retornos do Renato Augusto, do Yuri Alberto e também do Maicon. Vão participar do jogo em medidas diferentes ali, cada um no seu time. Potencializar esse processo de recuperação agora, de retomar a confiança que temos tido um crescimento ao longo e os atletas já vão ter que dar a resposta ali. A gente vai buscar novamente fazer um bom jogo lá no domingo para essa nossa sequência. Vexame o Corinthians perder para o São Bernardo? Daqui a pouco a gente discute isso. A gente vai falar agora de cenas lamentáveis. Mais uma vez, as ruas da capital paulista viraram praça de guerra entre torcidas organizadas. Vamos assistir a reportagem do José Paz? As imagens são de pura selvageria e dignas de uma verdadeira guerra. Uma briga entre as torcidas organizadas do Corinthians e do Palmeiras produziu cenas inaceitáveis nas avenidas das juntas provisórias e do Estado, no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo.
Membros da Gaviões da Fiel e da Mancha Verde se encontraram ontem, logo após os jogos de Corinthians e Palmeiras pelo Paulistão, no que teria sido uma emboscada feita por integrantes da Mancha. Um dos ônibus de um comboio com torcedores do Corinthians foi apedrejado e parcialmente destruído quando deixava a cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, local onde a equipe jogou. Vários membros da Gaviões acabaram feridos. Agora são 20 para as 4 desta sexta-feira, nós estamos exatamente aqui nessa região onde aconteceu essa briga entre membros de torcidas organizadas do Corinthians e do Palmeiras na madrugada de hoje. Giovanni de Cássia, o nosso cinegrafista, vai mostrar para vocês o rastro de destruição, o rastro da briga que aconteceu aqui na junção das avenidas das Juntas Provisórias e também do Estado, bem próximo aqui à saída desse viaduto onde a gente está nesse momento. Vidros quebrados, estilhaços por todos os lados por aqui. E aí essa briga, ela se estendeu aqui por ruas dessa localidade, dessa região, segundo informou em nota aí a Polícia Militar, a nossa equipe de reportagem. 2 pessoas foram gravemente agredidas aqui na rua Barão de Resende. Então, os brigões continuaram essa briga aqui por essa região e entraram aqui na rua Dom Marcos Teixeira, onde a gente vai entrar nesse exato momento, e acabaram terminando ou até continuando essa briga exatamente lá no cruzamento entre as ruas. Então, Dom Marcos Teixeira e Barão de Resende. O Giovanni de Cássia, o nosso cinegrafista, vai mostrar para vocês agora, nesse momento, o cruzamento aí dessas duas ruas. E os agredidos, então, acabaram sendo levados aí para hospitais, para Santa Casa, até para um hospital municipal aqui de São Paulo, para receberem aí os primeiros socorros. Segundo a Polícia Militar aqui de São Paulo, não houve detidos, não houve mortos, mas eu conversei com pessoas aqui que moram nessa região. Giovanni de Cássia vai mostrar de novo para vocês. O clima foi de guerra e, segundo alguns, parecia até uma situação de Terceira Guerra Mundial. Alguns instrumentos musicais usados por torcedores organizados do Corinthians foram roubados por pessoas ligadas à Mancha Verde, que inclusive comentaram sobre o roubo nas redes sociais. A nossa equipe entrou em contato com a Gaviões da Fiel, que afirmou apenas que o caso está sendo investigado pelos órgãos competentes. Já a Mancha Verde respondeu assim o contato da TV Gazeta. José, tudo bem? Não, a princípio não vai ser feito comentário nenhum, tá? A gente vai esperar os fatos, né? Porque a gente tá apurando também. Muito bom, vamos acionar agora o Thiago Salazar, que está com o delegado César Saad, com mais informações sobre essas cenas terríveis que a gente acabou de mostrar. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, estou aqui na Delegacia de Operações Especiais, Operações Policiais Estratégicas, né, o DOP, ao lado do delegado César Saad, que mais uma vez topou atender aqui ao vivo o Gazeta Esportiva para falar sobre esse caso que a gente está acompanhando, do encontro das torcidas organizadas. Delegado, obrigado mais uma vez por atender aqui ao Gazeta Esportiva. Primeiramente, gostaria que o senhor atualizasse a situação. Sei que o senhor esteve no hospital, quantos feridos nós temos, qual a condição desses feridos, tivemos mortes, se não tivemos mortes, o que o senhor tem para atualizar a gente? Boa tarde, um prazer falar com a Gazeta Esportiva. Desde a manhã, quando a gente recebeu as primeiras mensagens de WhatsApp com as imagens da briga, nós já começamos a percorrer os hospitais. Nós temos 4 torcedores do Corinthians, 2 deles que estão gravemente feridos. Nós estamos aguardando, eu conversei com o médico agora há pouco, aguardando um relatório médico para... Eles têm múltiplas fraturas, estamos aguardando a questão da lesão cerebral. Precisa aguardar as próximas 48 horas, vão ser horas importantes, fundamentais para a questão da lesão cerebral. E à tarde nós identificamos um torcedor do Palmeiras que está num hospital próximo aqui da Barra Funda com um tiro no rosto, está fora de perigo, ia passar por uma cirurgia, agora à tarde para retirada do projétil, mas não corre risco de vida. Esse rapaz palmeirense que levou um tiro no rosto à tarde tem ligação com o que aconteceu na madrugada? Vocês já têm essa confirmação? Sim, ele é integrante da torcida organizada do Palmeiras, da Mancha Verde. A polícia esteve lá no hospital, conversou com ele, conversou com os médicos. Ele foi atingido por esse projétil lá na briga,
por esse tiro e ia passar por cirurgia agora à tarde para retirada do projétil. E o senhor sabe a idade dessa turma, tanto dos corintianos quanto do palmeirense, média de idade? Quantos anos eles têm? As vítimas são todos em torno de 38 a 45 anos. Delegado, ainda sobre esse caso, muito se pergunta se a polícia não estava sabendo antes. A gente sabe que existe um trabalho especializado de inteligência, muitas vezes a polícia consegue identificar esses encontros antes. A informação que a gente recebeu é que do lado dos corintianos, eles foram pegos de surpresa, que nem eles estavam sabendo. Então a primeira informação é de que não foi um encontro marcado para uma briga. A polícia também foi pega de surpresa nesse sentido? Sim, exatamente. Com base nos depoimentos e em todas as imagens que nós tivemos, fica claro de que foi uma emboscada da torcida do Palmeiras para a torcida do Corinthians, que não estava em grande número, porque parte dela estava no ensaio para o Carnaval. Então havia um ensaio da torcida dos Gaviões da Fiel, lá na escola de samba dos Gaviões, e uma parte da torcida foi para o jogo. E na saída até conversei com o presidente de uma outra torcida do Corinthians, que realmente, ele falou, doutor, foi assustador o número de palmeirenses que entraram na via para fechar os nossos 2 ônibus e começar a agressão. E agora qual que é o próximo passo aqui da polícia desse trabalho de investigação? Muito se fala que não temos nenhum palmeirense, nenhum dos autores do crime preso. O senhor tem alguma expectativa nesse sentido? Estão perto de alguém, de identificar pelo menos alguns dos autores? Na verdade, como as imagens são de celular, foi na madrugada, não são imagens nítidas, nós estivemos no local. Tem algumas câmeras de segurança, onde já foram solicitadas imagens. Nós já estamos de posse de algumas imagens, estamos trabalhando com o reconhecimento facial, que hoje é a ferramenta de investigação que nos auxilia, porque muitos torcedores também estão com o rosto coberto por camiseta, por touga ou por capacete. Tem algumas imagens que você vê que eles estão de capacete e barra de ferro na mão, o que dificulta nosso trabalho, mas hoje a investigação será assim durante o final de semana para a gente identificar esses agressores. Agora, dentro desse trabalho da Polícia Militar, a gente sabe que, por exemplo, as organizadas hoje, nós não temos mais torcida de 2 clubes em clássicos aqui em São Paulo. O senhor acha que casos como esse podem ainda fazer com que essa decisão se perpetue ou não? Ou por não ter acontecido dentro de um estádio de futebol, isso não tem relação e essa discussão da torcida única pode voltar ou não? Na verdade, o que ocorreu ontem foi que os 2 times jogaram. Palmeiras na capital e o Corinthians no ABC, que praticamente o ABC hoje com a capital são cidades interligadas. O que aconteceu foi isso, os meios de transporte utilizados são os mesmos, ônibus, trem, metrô, as próprias vias públicas, eles estavam de ônibus, foi onde houve o confronto. Quando há um clássico, como semana que vem, um Corinthians e Palmeiras, por ser torcida única, fica mais fácil, não vai haver outro jogo, a gente sabe que nenhuma outra torcida vai estar na cidade, o mando será do Corinthians, nesse caso, na semana que vem, então fica mais fácil para a gente conseguir fazer um trabalho preventivo com as torcidas, tanto com quem irá ao estádio, quanto com quem não irá. O problema é que ontem houveram esses 2 jogos e as 2 torcidas estavam pela cidade para se deslocar para os estádios. E esses torcedores, eles usam a gíria de estar na pista. A gente viu, inclusive, uma manifestação de um representante da Gaviões da Fiel, falando estaremos na pista no clássico. A impressão que dá dentro dessa linguagem, o que vocês podem explicar para o torcedor mais comum? O que é estar na pista? Eles estão marcando um novo encontro. O senhor teme que isso aconteça novamente num espaço curto ali, um período curto de tempo? Na verdade, o estar na pista é uma gíria que é utilizada por eles, por quem briga. Quem briga na torcida organizada é falar, eu sou da pista, estamos na pista, é isso. Na verdade, assim, a gente, muito mais preocupante do que quinta-feira que vem, é domingo agora, por exemplo, onde o Palmeiras joga em Diadema, o Corinthians joga pelo feminino em Itaquera e o São Paulo faz o clássico com o Santos no Morumbi. Então, ontem tinham 2 torcidas, Palmeiras e Corinthians, no domingo nós teremos 3. Então, amanhã, na verdade, eu tenho uma nova reunião com a Polícia Militar, com as torcidas organizadas, é o nosso trabalho preventivo especializado para conseguir conter, para que não ocorra novamente uma briga como ontem. O senhor acha que então pode haver uma orientação à Federação Paulista a mudar datas e horários? O senhor entende que é inviável termos 3 torcidas grandes de São Paulo no mesmo dia circulando pela cidade? Na verdade 2 jogos são da Federação e um é da CBF, que é o campeonato feminino. A gente está conversando já com eles, a gente sabe que existe toda essa questão da logística, o calendário é apertado, são muitas competições,
A transmissão de televisão acaba também influenciando na grade de horário, mas a gente vai ter reunião esse final de semana e vamos torcer para o nosso trabalho funcionar e não ter nenhuma briga no domingo aqui na capital. Pode acontecer alguma coisa com as torcidas organizadas no sentido da instituição, e aí não do indivíduo separado ali, mas e sim da instituição, como o senhor falou no caso, vocês identificaram que foram integrantes da Mancha Verde que participaram disso, o senhor já tem essa confirmação e há alguma orientação ou alguma decisão que pode ser tomada em cima da instituição Mancha Verde? Na verdade a punição da instituição ela existe, né? O policiamento de choque sempre está controlando isso, mas nesse caso específico e das outras brigas, o que vale muito mais é esse trabalho nosso de investigação que a gente faz, de inteligência, porque tem que ser punido a pessoa que estava lá brigando, né? A gente sabe que a torcida organizada faz uma festa bonita no estádio, todas com música, com bandeira, mas o torcedor precisa ser, né? Se é que isso pode ser chamado de torcedor, se eles podem ser chamados, mas tem que haver uma punição para a pessoa física, né? Para o CPF, como a gente fala. É fácil só você ficar tirando a faixa, a bandeira, mas o cara que briga vai continuar lá. E esse é o nosso trabalho. Espero que a gente consiga identificar esses torcedores para que eles possam ser punidos. Bom, Michele, está aí o delegado César Saad atualizando informações importantes. Como ele disse aqui, as próximas 48 horas serão determinantes para alguns torcedores que estão em estado grave. E houve inclusive essa revelação de um palmeirense que acabou levando um tiro no rosto, é isso, né, delegado? Um tiro no rosto, e a gente vai daqui acompanhar, sempre em contato aqui com a Delegacia de Operações Policiais Estratégicas. Michele. Muito obrigada, Thiago Salazar, obrigada ao delegado. E tem muitas câmeras hoje em São Paulo, né? Acho que a polícia tem que fazer uma investigação realmente vendo essa questão das câmeras, né, Silvestre? Sim, eu não vou chamar esses caras de animais porque é uma ofensa aos bichos, animais, né? É verdade. Né? Porque é um negócio tão horroroso, é a falência total do ser humano. A gente pode explicar isso através da antropologia, da sociologia. Não sou aqui professor, mas convivo nesse universo há muito tempo, antes de ser jornalista. E para mim fica muito claro, assim, para resumir, é falta de amor. É falta de amor. É o cara que não tem nada e que vê... Entrevistei uma vez um de linha de frente de uma torcida organizada e perguntei, você gosta mais da torcida ou do seu time? Da torcida. Por quê? Porque é a minha família. Mato e morro por ela. É o cara que não tem posição alguma na vida e que enxerga na facção da torcida organizada um lugar para ele aparecer. Então ele é o mais violento, é o que mata mais, o que bate mais, o que queima mais camisa. É currículo. É muito triste falar. E não tem nada a perder. Talvez seja isso, não tem nada a perder. E eu não estou passando pano, mas a gente tem uma crise, é um problema social muito mais profundo, que não tem nada a ver com futebol. São gangues. Isso aí, pelo amor de Deus, cara. Então, em cima disso, e eu concordo que são gangues, esses caras não podem estar dentro do futebol. Portanto, isso não é futebol. Isso é o mundo deles lá. Então, isso aí, para mim, o estádio aconteceu alguma coisa? Não. Então, eles podem se matar quanto eles quiserem, o problema é deles. Poderia ser uma guerra por espaço em algum local, espaço de tráfico de drogas, espaço qualquer. É uma briga fora do futebol. Isso não vai resolver nunca. O Silvestre falou, é uma questão humana. E tem a vendetta, né? A vingança da primeira morte, aí é problema dele. Desde que eles morte, não entram no estádio. Essa história de voltar a ter duas torcidas, você não pode levar isso para dentro do estádio. Você tem que ter um mínimo de segurança para o cara da família que quer ir lá ver o jogo. Agora, se eles querem brigar fora, é problema deles. Mas a punição não deve nem ser apenas não ir ao estádio. Esses caras têm que ser presos. Eu concordo totalmente com o delegado. Não pode punir a instituição. Mas o Brasil a impunidade impera, Até porque os líderes dessas torcidas, eles não têm controle sobre todo o bando. Exatamente. São milhares e milhares. A Mancha Verde tem várias divisões. Aí parece, pelo que eu recebi de informação, que era a turma lá do ABC. Então, cara... Então, se não tem controle, não pode pôr dentro do estádio, né? Porque o estádio tem que ter, são famílias, são crianças. Você leva a sua filha, que é pequenininha, no estádio. Então, essas gangues, elas estão no mundo inteiro. Tem vários tipos de gangue. Essa é uma gangue ligada ao futebol, mas eles não são futebol. O que me assusta é a ideia de querer levar isso para dentro do estádio. Tira do estádio. Na Inglaterra, os hooligans, eles não acabaram. Eles foram afastados do estádio. Eles se matam lá. Eles se matam em praças. É a mesma coisa. É problema deles. É a mesma coisa. Não pode levar para aquilo. Eu vivo de futebol, todos nós vivemos. Não pode trazer para o meu esporte isso aí. Não pode, mas além disso, tem que ter uma medida mais séria, mais profunda. Mas aí já tem que achar algo que vai muito além da punição. Mas aí já
da educação. Cadeia. Não, eu tô falando uma coisa muito maior, macro, né? Eu já tô viajando mas vamos longe. Começar no que dá pra fazer. Da educação, oportunidade. Ô, Silvestre, a Inglaterra tinha a educação, a oportunidade e tinha os hooligans. Você tem, pra mim, você não pode botar esses caras dentro do campo de futebol. Você não pode resolver o problema do mundo. O que você pode evitar que isso entre no campo de futebol? Sim. Isso não pode estar dentro do campo de futebol. Acabou. Então, por isso que tem muita gente que é contra a torcida única. Eu não. Não teve nenhuma morte depois que teve torcida única. Ah, mas o legal seria o... não tem condição de fazer isso. Eles marcam a briga longe do estádio depois do jogo. Não tem problema nenhum, mas aí é problema deles. Mas nesse caso, não marcaram a briga. O problema continua existindo, porém fora do futebol. Que é o que me importa. Futebol, se eles querem se matar, se eles querem brigar, se falta oportunidade, eu concordo com tudo isso. Isso é um problema social. Exato. Agora, enfiar isso dentro do campo de futebol é muito sério. Eu tenho a tendência de ter algumas utopias na minha vida. Sabe por que eu revelo meu time publicamente há tanto tempo? Eu tenho certeza, é uma coisa muito espontânea da minha parte, mas eu tenho certeza que não é para dizer que eu sou São Paulino, é para mostrar que eu posso circular no meio das torcidas do Palmeiras, do Santos, do Corinthians, como eu faço desde que eu sou repórter e já passei perrengue feio, mas normalmente sou bem recebido. E por que eu faço isso? Por quê? Talvez seja uma pequena missão para mim, para mostrar um pouco de leveza, gente. Futebol, a guerra é dentro das quatro linhas, é uma batalha campal simbólica lá dentro, com regras, em volta não, pelo amor de Deus. Olha, bom, o que me preocupa é a volta disso daí, né? Porque a polícia vai ter que fazer um trabalho aí pra... Se for fora do campo, fica à vontade. Mas é muito fora do ruim, campo, né, gente? Deles. Pra mim, só me importa o que acontece gente. dentro do campo. Fora do campo... Eu fico triste com o ser humano. Eu falo... ser que não deu certo, viu? E dentro de campo, a derrota do Corinthians, 2-0, vexame. Dentro do campo, o Corinthians tomou... Ele tomou um passeio. Totó? Tomou do São Bernardo. O São Bernardo chegou de cara, já fez 1-0, falha do Balbuena, que infelizmente foi um baita jogador, não sei se ainda se recupera, mas nessa volta não tá legal, uma falha dele séria. Aí o time do São Bernardo fez um gol, dominou durante 20, 25 minutos. Nos últimos 15 minutos o Corinthians melhorou, poderia até ter empatado. Quando volta no segundo tempo, toma outro gol. E aí acabou. Aí só no finalzinho, quando o Paulinho entrou, criou alguma oportunidade, mas o 2-0 contou exatamente o que foi a história do jogo. O São Bernardo foi melhor e ainda, olha, o Corinthians teve alguma sorte. Tipo, o Léo Jabá estava jogando muito, se machucou no primeiro tempo. Senão a coisa poderia ter sido pior. Não dá para discutir esse resultado, não. Isso também não quer dizer que o trabalho do Fernando Lázaro seja ruim. Pelo contrário, o trabalho está sendo muito bem feito. Mas o time do Corinthians tem limitações. Ontem não jogou 95% do time. Ou seja, Renato Augusto. Domingo, Kleber Machado no Mesa Redonda, hein? Opa! Grande narrador, repórter da TV Globo aqui no Mesa Redonda Futebol Debate. O Jameli também está aqui. Tudo sobre o clássico aqui com o Flávio Prado domingo. Fala, Silvestre, o que você achou desse jogo aí do Corinthians? O Corinthians sem Renato Augusto, que não é 95%, é uma metáfora. Tem razão, 90%. Eu exagero. Talvez 94%. E o Yuri Alberto, que são mais 2 ou 3%, digamos. Na verdade, para se falar sério, ele é o ponto de equilíbrio do Corinthians. Quando ele joga o time, sem ele é outro. O Corinthians com o Renato Augusto é um, sem o Renato Augusto é outro. E o Corinthians de 1-11, com todas as peças principais, inteiras fisicamente, é um belo time que dá para competir de igual para igual num jogo, não sei se a longo prazo. E ontem não tinha meio time, como disse o Flávio, digamos assim. Tá na hora de mostrar como que foi a vitória do Palmeiras sobre a Inter de Limeira no Allianz Parque. Dá uma olhadinha na reportagem do Silver. Logo no comecinho, de bicicleta, Hendrick carimbou a trave. A Inter respondeu nesse escanteio. O Verdão retribuiu o perigo com jogadinha ensaiada. Trocação no Allianz Parque. O Everton fechou o ângulo na chegada do Brito. Aos 15 do primeiro tempo, penal em Hendrick. Cobrança de Rafael Veiga e placar aberto. O time de Limeira, no contra-ataque, quase empatou.
Dudu arriscou de longe. E de cabeça, Gabriel Menino, 2 vezes parou nas grandes defesas do Léo Vieira. O Everton também se esticou todo para impedir o gol do Iago Teles. Vitória, mais uma baliza 0, 3 pontos. Aos 35 deram espaço e o Piquerez foi indo. Resultado: Dudu tava doidinho para fazer o dele. Quando invadiu a área, foi derrubado. O VAR mandou colocar na cal e o Baixola pôs para fora. Durante o intervalo, desfile ao estilo volta olímpica dos bicampeões da Copinha. Se as crias da base ganharam mais uma Copa São Paulo, os profissas do Palmeiras querem agora o bi do Paulistão, para colocar mais uma taça na sala de troféus. Medo teve a torcida do Palmeiras ao ver a tabelinha da Inter. Jonathan errou o alvo. O Rony sozinho também se precipitou. Aos 41, Giovani, que saíra do banco, entrou na defesa como faca quente na manteiga. Pênalti indiscutível. Veiga telegrafou na batida e o Vieira acertou o canto. Fim de papo, Palmeiras 2-0. Podia ter feito mais e tomado alguns. Na primeira parte, eu acho que foi a primeira vez que nós em casa demos muitas transições ao nosso adversário. Portanto, eu acho que isto era um jogo para nós fazermos mais 3 ou 4 golos e o adversário também fazer 2 ou 3. Ainda bem que as duas equipas tenham 2 bons guarda-redes que fizeram a tarefa deles, que foi defender. Palmeiras fez a lição de casa, então. Muito desproporcional, né? Tem o Palmeiras e o resto. Só se o Palmeiras vacilar demais, mas tem que vacilar assim muito. Mas tranquilo. É um baita festival de treinamentos para ganhar mais um campeonato. Mas o jogo foi pau a pau, viu? Durante uma parte do primeiro tempo, como disse o Abel. Não, mas é verdade, porque o Everton ele pegou umas 3 bolas quando o jogo estava ainda 0-0 e 1-0 para o Palmeiras. O Palmeiras deu alguns contra-ataques. E o Abel, ele encontrou uma solução tá encontrando, né, para a saída do Danilo, que é o Zé Rafael. O Zé Rafael fazendo a marcação ali, que já era um homem pegador do meio de campo, agora ele estava jogando de 5 mesmo, com o Gabriel Menino de 8, meia direita, como a gente falava antigamente. E o Palmeiras é um time muito bem treinado, time titular voando, e o time B, que deve jogar domingo, acho que vai ganhar fora de casa. A primeira vitória do Palmeiras no Allianz Parque no Campeonato Paulista. Só tem 1 minuto para falar. Eu queria saber se tem reforço chegando, porque só tem gente saindo do Palmeiras, né? Então depois, quem sabe, se o Veste consegue... Não vai ter reforço. Por enquanto, não. Não vai ter reforço? Não. Conversei, inclusive, com o Anderson Barros ontem. Perguntei se vai trazer alguma reposição para a vaga do Kusevich, que era o 4º zagueiro na hierarquia ali do aproveitamento. Falou que não. Falou, não vamos buscar ninguém, vai o Naves mesmo, vai o Naves. Querer substituir o Kusevich, pô. Tudo bem, mas foi vendido. Do grupo, o Merentiel também saiu, mas o Palmeiras, por enquanto... Muda a cadeirinha de lugar lá, ocupa o lugar lá. O Abel tem sempre um plano, pessoal. Ele vai reinventando o time. Como é que você falou? Que o Abel gosta de guerra? Não? Programado para matar. Matar é simbólico, seus animais. Sentido. Boa, Silvia. Bora para nossa redação conversar agora com o José Paes. Que dia, hein, Zé? Tem clássico no domingo. Como que chega o tricolor para encarar o Santos?
Fala, Mi, beijo pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando essa edição de sexta-feira aqui do Gazeta Esportiva. Pois é, tem clássico domingo, né? São Sam. Não Sansão, porque o clássico acontece aí lá no estádio do Morumbi às 7 horas da noite. Traremos, inclusive, tudo ao vivo para vocês no nosso glorioso Mesa Redonda. E o São Paulo se preparando aí para esse super jogo. Caleri, pelo segundo dia seguido, treinou normalmente com os demais companheiros lá no CCT da Barra Funda, se preparando aí para essa partida. Ele que tinha sido desfalque do São Paulo nos 2 últimos jogos. Até apareceu em um dos camarotes lá em Bragança, né? No jogo que o São Paulo acabou perdendo para o Bragantino. Foi lá com a galera, ficou ali no camarote assistindo essa partida. Tava com dores no tornozelo, probleminha ali no tornozelo, já está super recuperado e deve ir para essa partida como titular, até porque o Erisson, que estava ali jogando na vaga do Caleri, se machucou, teve um problema, ele e Erisson na coxa, agora vai ficar um tempinho fora, então o Caleri deve ganhar normalmente aí a sua condição de titular desse time do São Paulo. Com isso, São Paulo deve entrar em campo aí com o que tem de melhor à disposição, então o técnico Rogério Ceni colocando o que tem de melhor à disposição, com o Rafael no gol, o Orejuela na lateral direita, o Natan, que era aquele menino da base do São Paulo, que estava lá no Curitiba emprestado, voltou, deve ficar no banco de reservas. O São Paulo fez uma negociação aí para trazer ele antes do fim do contrato dele com o Curitiba, mandou o Lisieiro para lá, mas deve ficar no banco de reservas. E aí no miolo de zaga deve ter o Alan Franco, jogador que chegou nessa temporada, com o Beraldo e o Wellington. No meio o Mendes, o Nestor e aí o Luciano de camisa 10 ali de meia, para fazer essa ligação com o ataque, e aí o David, o Wellington Rato e o capitão Caleri. Esse é o provável São Paulo que entra em campo então para pegar aí essa equipe do Santos, um super clássico nesse domingo. São Paulo vindo de derrota, o Santos vindo de vitória aí, as duas equipes precisando se afirmar no Campeonato Paulista desse ano, então o jogo promete muito, viu, Michele? Devolvo para você, daqui a pouquinho eu volto para a gente falar um pouquinho do adversário do São Paulo, o Santos, que as duas equipes aí jogam nesse domingo, então vai ser um super jogo, né, Michele? Tá certo, com certeza, né? Diga, Silver, diga, Flávio. O que a gente pode esperar? Tem palpitômetro? Bora pro palpitômetro. O que a gente pode esperar desse jogo? Daqui a pouquinho a gente... Posso falar rapidinho o que eu posso esperar desse jogo? Pode falar, tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia do que esperar de São Paulo e de Santos pro ano. Quem tá pior? São Paulo? Não, o Santos tá pior, mas o São Paulo começou bem o campeonato, vinha evoluindo, aí tomou o pau do Corinthians, aí parece que desmontou, ganhou um jogo meio sem querer lá em Santo André. Mas o Santos ganhou o último, né? O Santos deu uma reagida, mas eu não sei até onde esses times podem, o que eles podem apresentar na temporada, quanto mais no jogo de domingo. No jogo de Bragança, o São Paulo não mereceu perder, não. O time jogou um bom futebol, acho que o São Paulo está em evolução. Claro que depende do nível de evolução que você queira considerar. Para ganhar do Santos, eu acho mais que suficiente. Para brigar por títulos, aí o buraco é mais embaixo. Mas está melhorando. Dentro do que é possível, do que o Rogério Ceni tem, o time está em evolução. Mas uma evolução lenta, né? Tá na hora, então, do palpitômetro na telinha do Gazeta Esportiva. Hoje eu começo dando meu palpite por aqui. Qual é? É 1-0 São Paulo? Ah, ainda bem. 1-0 São Paulo. Mas é difícil esse palpitômetro, hein, Flávio? 2-0 São Paulo. 2-0 São Paulo. Silver? É chutaço mesmo. Então põe e pra não dizerem que eu sou clubista, 1-0 pro Santos. 1-0, mas você acha que vai ser isso mesmo? Eu vou torcer pra caramba pro São Paulo, mas eu acho que vai ser 1-0 pro Santos. No Morumbi? Não é palpite? E daí? Nossa, tudo bem. Nossa, tá quem perguntou, não. Ô Zé Paz, e você, o que você acha? Desculpa, às vezes eu não percebo. Minha mulher fala que eu sou... Michele, eu acho que vai ser 1-1 esse jogo aí, viu? Terminar empatado. As duas equipes estão num momento aí diferente, mas acho que vai terminar empatado. E o Celso Cardoso não está aqui hoje, mas ele deu o palpite dele. Meu amor. Desculpa. Não, imagina. Desculpa, eu sou meio... sem querer. Eu sou a Shrek lá. Como que é aquela lá? A Fiona. Também. Ele é o Shrek, eu sou a Fiona. Mas tem a parte do casal. Celso Cardoso não está aqui, mas deu o palpite dele. É claro que é 0-0, né? 0-0 ficou ali no... Não sabemos o que será, tá certo? Ô Zé, você ainda não foi embora, né? Da nossa redação. Tem também o lado do peixe por aqui. Tem novidade do time do Odair Hellmann, que conseguiu tomar um vinho com a esposa? Como é que é, Zé? Tomou o venenoso lá, o nosso glorioso Odair Hellmann, depois da vitória do Peixe, né, pra cima do São Bento na última rodada aí do Campeonato Paulista. E o Santos também se preparando, claro, para esse super jogo aí do próximo final de semana. O João Lucas, que estava ali com um probleminha, um desconforto no joelho, treinou normalmente aí com os demais companheiros lá na Baixada Santista. Tinha se machucado justamente nesse jogo aí contra o São Bento, mas já tá show de bola. O Sandri, que tá suspenso, né, não joga esse jogo. Um jogador que vem sendo bastante utilizado aí pelo Odair Hellmann nesse início de trabalho do Odair lá no Santos, mas infelizmente
infelizmente, está suspenso para essa partida, não joga esse super clássico do próximo domingo, que eu repito, nós vamos trazer tudo ao vivo para vocês da repercussão desse jogo no Mesa Redonda. O zagueiro Joaquim, que foi recentemente contratado aí pelo Santos, né? Mais de 16 milhões de reais o Santos pagou aí por um percentual desse jogador. Ele deve ficar como opção no banco de reserva, já está inscrito no Campeonato Paulista, já está à disposição do técnico Odair Hellmann, mas deve começar esse jogo no banco de reservas. Já o Lucas Lima, que já chegou aí, já está treinando lá para a alegria do Guilherme Medeiros aqui da nossa gloriosa bancada santista. O Lucas Lima, ele está inscrito já no Campeonato Paulista, mas ainda está aprimorando ali a forma física, né? Chegando aí à sua melhor condição para poder ajudar o Santos nesse contrato de produtividade, contrato de tiro curto aí que ele tem com o Santos, mas não vai jogar esse jogo contra o São Paulo. E aí o Odair Hellmann quebrando a cabeça para escalar também o que tem de melhor à disposição para esse jogo. Deve ir com o João Paulo, o próprio João Lucas na lateral direita, o João Paulo no gol, o João Lucas na lateral direita, e o Maicon e o Bauerman com o Lucas Pires fechando o setor defensivo. Aí no meio de campo o Camacho, o Dodge e o Ivonei, que aliás foi muito bem agora recentemente aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior, já tinha até defendido o time profissional do Santos, deve ganhar uma oportunidade aí como titular. E lá na frente aí o trio que já vem jogando recentemente as últimas partidas do Santos, com o Mendonça, o Marcos Leonardo e também o Ângelo. Este deve ser o provável Santos para esse super jogo aí do final de semana. É clássico, viu, Michele? Promete demais. Devolvo para vocês. Valeu, Zé. Valeu, Zé. Brigadão. E aí? O Lucas Lima não vai estrear? Daqui a pouco acabou o campeonato. Contrataram... Qual que é a rodada, por favor? Acho que é 7ª, né? Estamos na 7ª rodada? São 12 jogos na primeira fase? Já tinha que estar estreando, né? Tinha que já pelo menos ir pro banco no Só falta clássico. ele falar assim, tá sem condição física. Porque ele fez um contrato só pro Campeonato Paulista e tem metas para atingir, para renovar. Coitado, como é que vai atingir a meta se não jogar? Eu torço muito pelo Lucas Lima. Tomara que ele consiga se recuperar, mostrar alguma coisa. Ele tem bola, né? Uma série de fatores, não é só futebol, né? Equilíbrio psicológico, uma série de coisas. Mas eu torço muito. Tomara que o Lucas Lima consiga voltar a jogar o que ele já jogou. Olha, você se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva, que quando a gente bater 500 mil inscritos no YouTube, youtube.com, você já se inscreveu? youtube.com/Gazeta Esportiva. Quando a gente bater 500 mil, sabe para onde a gente vai? A gente vai pra pizzaria Sacada lá na Moca. Nossa, que susto. Por quê? Eu achei que você falou outra coisa. Não, a gente vai, todo mundo, toda a nossa equipe, e você vai ser convidado junto com a gente. Então a gente vai levar um monte de telespectadores pra pizza, tá? Vai ser uma delícia, né, gente? Então é isso aí. Bom, vamos pro resultado da enquete. O que vai dar no clássico entre São Paulo e Santos? E a maioria respondeu que o Santos vence. Ó, o pessoal tá com você. 46% dos votos. Aí vai ser demais pro São Paulo, né? Bom, quem que é a quarta força do futebol lá paulista? vem você com esse papo, né? É São Paulo ou é Santos? Nesse momento, olha, é o Santos. É o Santos. É o Santos? Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Dessa vez o Red Bull Bragantino ficou lá para trás. Ficou pra trás. Se comparar, imagina, tá na frente do São Paulo. É terceiro. Não, mas aí você tá indo só... Você tá indo na pontuação, nos números. Na bola, ganhou agora, semana passada. Tomou de 3 a Portuguesa, pô. Domingo, Flávio Prado tá na sua tela, no Mesa Redonda, Kleber Machado, vem com a gente, tudo sobre o clássico. Beijo, Flávio. Vamos Beijo, continuar. Silvério. Tchau, galera. aqui na saída, tá? A gente já...